Dando continuidade ao nosso curso básico da doutrina espírita, no estudo de hoje falaremos sobre a evolução do pensamento religioso, buscando compreender como as religiões se formaram desde a sua expressão mais simples na antiguidade da humanidade até os tempos modernos. Olhando para o nosso mundo de hoje, nós vemos as grandes religiões já constituídas, bastante consolidadas, com seus milhões, algumas até bilhões, de fiéis espalhados ao redor do mundo. As maiores religiões, como o cristianismo, mais de 2 bilhões de fiéis, concentrados principalmente no Ocidente. O islamismo, que cresce bastante, atualmente é a religião que mais cresce. O hinduísmo também, que tem uma origem remota, na região que hoje é a Índia, mas que se espalhou também por grande parte do Oriente. As religiões tradicionais chinesas, como o confucionismo, o taoísmo. E o budismo também, que teve origem no hinduísmo. De todas essas grandes religiões que nós vemos hoje, muitas vezes nós ficamos pensando, como é que elas se formaram? Como é que foi o início, o pontapé inicial do pensamento religioso sobre a face da Terra? Então, se nós voltarmos alguns milhares de anos na história, buscando levantar as informações que nós temos dos registros mais simples deixados pelos povos primitivos da pré-história, na idade ali final do Neolítico, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, antes do advento da escrita, antes que maiores informações pudessem ser deixadas para as posteridades, nós vamos ver nesses povos primitivos de 10 milênios antes de Cristo, 12 mil anos atrás, que os seus registros simples nos dão conta de diversas informações a respeito dos seus hábitos, dos seus costumes, do seu dia a dia, detalhes a respeito da sua alimentação, dos utensílios que eram utilizados. E dos poucos vestígios que sobraram, alguns contam essa história dos primórdios das religiões, ou melhor pensando, não da religião ainda como um movimento organizado, mas do pensamento religioso. Então nós vamos ver nos registros das pinturas rupestres, algumas esculturas muito simples em argila, nós vamos ver o início desse pensamento religioso, desses povos, que começa muitas vezes com o culto aos mortos, em sítios arqueológicos, que a idade pode ser datada através do carbono 14, nós percebemos que esqueletos muito antigos de homens e mulheres muito antigos desse período do Neolítico eram enterrados juntos com os seus pertences. Com as armas dos homens, com os utensílios os mais diversos possíveis, deixando uma única explicação para isso, é que esses povos já a essa época tinham alguma ideia mais ou menos clara na continuidade da vida após a morte. E aí nós vamos ver representações de culto aos mortos. Esses povos foram, já desde a mais remota antiguidade, não só tinham esse conhecimento que a vida continuava, como eles, de uma certa maneira, cultuavam os seus mortos, os antepassados. E muitas desses cultos chegaram até nós através das grandes religiões, foram evoluindo ao longo dos milênios. Se nós vivêssemos a essa época, o mais natural seria pensar que aquele parente ou aquele conhecido que morreu, que o corpo físico já não tem mais vida, que não existe mais nada ali, porque nós não vemos o espírito, não vemos a alma. Como é que esses povos
antigos, muito antigos, tiveram essa ideia. De onde essa ideia surgiu? E hoje, analisando à luz da doutrina espírita, que nos mostra que toda a evolução da humanidade, ela foi conduzida, né, pela espiritualidade desde os seus primórdios. Hoje nós sabemos que a espiritualidade atua desde sempre, né, em todas as épocas da humanidade, desde as mais primitivas. Então, desde o início, né, existiam pessoas, né, mais sensitivas que tinham capacidade, às vezes, de visualizar o espírito, a alma liberta do corpo, de homens e mulheres que o corpo físico havia morrido, como aqueles também que de alguma maneira recebiam essas informações através da intuição, através dos mais diversos mecanismos, né, de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então nós vemos o culto dos mortos presente nos mais diversos povos da antiguidade, numa antiguidade muito remota. E o culto também às forças da natureza. Para os povos primitivos, aquelas forças que eram muito mais poderosas do que eles mesmos, como por exemplo o trovão, o relâmpago, a chuva, o sol, a lua, as estrelas, todas as forças da natureza, os terremotos, os vulcões, as enchentes, os furacões, todos aqueles eventos da natureza, muitas vezes catastróficos, né, mostravam que existia um poder muito maior, muito acima da humanidade. E essas forças começaram a ser cultuadas também, né? E aos poucos esse culto foi levando a ideia muito natural de que cada uma dessas forças tinha origem em um Deus, né? Ou um espírito, ou um agente invisível, seja que nome nós dermos a isso. Então, o politeísmo, ele é mais claro de se entender justamente pelo fato da gente ver todas essas potências da natureza agindo de forma independente uma das outras. Então, analisando os povos antigos, o primeiro culto foi justamente aos mortos e às forças da natureza. Não demorou muito também para que eles começassem a realizar cerimônias para tentar, de uma certa forma, agradar aos deuses ou aplacar a ira dos deuses. Então nós começamos a ver nos diversos povos a introdução do hábito das oferendas, né, onde começou se oferecendo a esses deuses, a essas forças, a essas potências, começou oferecendo-se frutas, né, começou oferecendo-se o resultado da caça, né, que os homens praticavam, e isso acabou em algum momento evoluindo também para o sacrifício, tanto o animal como o sacrifício humano, sempre com o objetivo de tentar agradar a essas forças. No meio desses povos primitivos, é claro que existiam médiums, existiam pessoas que tinham essa sensibilidade de receber essas informações pelas mais diversas vias. Então, provavelmente entenderam que muitas dessas forças também eram, assim como os antepassados, assim como os espíritos que se manifestavam, eram também espíritos, eram deuses muito poderosos. E aí começou-se esse culto aos diversos deuses. Então é de se entender essa tendência, né, dessa fase inicial da humanidade pelo politeísmo. Porque o mais natural era que todas aquelas forças da natureza fossem vistas, cada uma delas como deuses separados, que era necessário agradar, que era necessário mantê-los calmos, né, e felizes. Então os vestígios que chegaram até nós
indicando que os povos mais antigos, né, tinham já essa base religiosa, né, desde o início da humanidade, estão amplamente documentados na história, né? Pouquíssimos vestígios chegaram até nós ao longo aí de 10 mil anos de história, mas já são suficientes para mostrar que realmente a religião tem uma origem muito remota, né? O pensamento religioso, ou a origem do que viria a ser a religião, né, está na história muito bem documentado. Mas nesse estudo de hoje, nós vamos usar como base um livro excepcional de Emmanuel, que chegou até nós pela psicografia de Chico Xavier, que é um livro chamado A Caminho da Luz, né? É um livro que mostra justamente, né, toda essa evolução da humanidade, né, em relação a esse aspecto religioso, né, desde as épocas mais primitivas até os tempos atuais. E aí Emmanuel já diz, logo no prefácio, ali na introdução, ele diz o seguinte: dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendido aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrestres. Aqui ele já vai dando uma ideia, né, assim como nós vimos em outros estudos, que por trás de toda essa evolução do pensamento religioso está Jesus, que é o nosso governador espiritual. Então ele está conosco desde o início dos tempos, né, como ele mesmo disse. Então já a essa época, né, Jesus, através dos seus emissários, de todos os seus colaboradores, já trabalhava mesmo lá com o homem primitivo, para que essa ideia da religião fosse lentamente sendo desenvolvida. E aí Emmanuel diz o seguinte: não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Então nós vamos usar esse livro A Caminho da Luz, lendo alguns trechos selecionados, quando for necessário, fazendo alguns comentários, né, ligando a outros estudos que nós fizemos, para, com base nessas informações trazidas por Emmanuel, que é uma fonte muito confiável, através da mediunidade de Chico Xavier, que também é outra fonte muito segura, né, para que essas informações elas possam completar as lacunas do que a arqueologia, a paleontologia, a história, nas suas mais diversas divisões, já nos deixou a respeito desse tema, a evolução do pensamento religioso. No início do livro, que trata da evolução da vida de um modo geral, desde os primeiros seres microscópicos, chegando até o homem, num determinado momento da evolução do homem primitivo, Emmanuel vai dizer o seguinte: os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal
reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos a que precederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Então aqui, o homem ainda estava sendo modificado do ponto de vista biológico, né? Como esse livro, A Caminho da Luz, é de 1939, as pesquisas sobre o homem de Neandertal ainda era relativamente recente, né? Agora já não é assim mais tão recente quanto era, mas ele diz aqui, as pesquisas recentes sobre o tipo de Neandertal. Temos sempre que lembrar que é um livro de 1939. Então, um livro aí que já fez 80 anos, né? E ele diz dessa fase onde o ser humano estava recebendo os últimos upgrades, digamos assim, né, para a sua nova fase, né, evolutiva sobre o planeta Terra. E aí ele continua dizendo: os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos. Os homens das cavernas, né, os homens primitivos aqui, ele dizendo. Até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Isso significa o seguinte, que num determinado momento, né, marcado por Jesus e os espíritos que coordenam a evolução do ser humano sobre a Terra, num determinado momento chegou a hora de um novo salto na evolução. Então esse salto, né, muitas vezes é feito no plano espiritual. Né, o nosso corpo espiritual, né, que é composto pelo perispírito em todas as suas subdivisões, sendo muito mais plástico e maleável, né, ele é a origem do corpo físico. Então aqui ele diz que essa mudança, né, essa transição definitiva foi feita no plano espiritual. É feita no corpo perispiritual. E aí quando esses espíritos reencarnaram, aí eles já reencarnaram em corpos mais aperfeiçoados. E aí nós vamos ver isso, né, no próprio estudo, na própria ciência que estuda a evolução, nós vamos ver isso acontecendo em saltos que acontecem ao longo da evolução biológica do ser humano. E os cientistas procuram até hoje esse elo perdido, né, que parece que houve um salto, né, que não existe aqueles elos intermediários da cadeia, porque esse salto foi feito no plano espiritual. E aí ele prossegue dizendo: surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que na maioridade elas se lembrem disso. Então, nesse caso, os pais, nessa analogia, nessa comparação, são os espíritos superiores, coordenados por Jesus. E as crianças que foram modificados na sua infância somos nós. É que sofremos essas modificações em algum momento, e claro, como isso foi num passado muito remoto, muito distante, né, não guardamos nenhuma memória disso. E aí, logo no capítulo seguinte, Emmanuel vai nos falar sobre as raças adâmicas,
falando sobre o sistema planetário de Capella. E aí ele diz o seguinte: nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se, deste modo, a regular distância existente entre Capella e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Então aqui ele está falando de uma estrela já conhecida desde a antiguidade. Os astrônomos pioneiros, os árabes, foram grandes astrônomos, deram nomes a muitas, das estrelas que nós conhecemos hoje. Depois recebeu influência de outros, os gregos, outros astrônomos também proeminentes. Mas essa estrela que recebeu o nome de Capella, que é uma que fica muito próxima, seriam como se fossem os nossos vizinhos aqui do Sol, estão a somente 42 anos-luz. Se nós tivéssemos foguetes que viajassem à velocidade da luz, uma viagem até lá ia durar somente 42 anos. Isso, em termos cósmicos, é vizinho mesmo, do lado, da porta do lado, assim, ó, os vizinhos mais próximos, uns dos mais próximos. Existem estrelas ainda mais próximas, mas essa está bem próxima mesmo, que é essa estrela Capella, E aí ele vai dizer algo, uma revelação, algo importante sobre essa estrela e, claro, um dos planetas que circula essa estrela. E ele vai falar o seguinte: quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Então esses planetas que orbitam essa estrela Capella, nessa época que nós estávamos lá, na civilização primitiva, eles já eram muito mais avançados do que nós já somos hoje. Já tinham se depurado física e moralmente. E aí Emmanuel vai falar em particular agora sobre um desses planetas específicos, que iam mudar o curso da história, da nossa história, do planeta Terra. E ele diz o seguinte: há muitos milênios, um dos orbes de Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Lembrando sempre que o livro foi escrito lá em 1939, Então ele ainda falava sobre o século XX como um século que iria trazer muitas transformações. Essas transformações já vieram, nós estamos agora já no século XXI e as modificações parece que aceleram cada vez mais. E aí, seguindo falando sobre esse planeta de Capella, ele vai dizer: alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam
no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então era um planeta que já estava bastante evoluído, de um modo geral, mas tinha alguns milhões de espíritos atrasados ali ainda, atrapalhando o planeta a continuar sua evolução. E aqueles espíritos iam ser removidos daquele planeta, para que o planeta continuasse a sua trajetória de uma maneira mais tranquila. E aí ele diz: as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então essa informação foi trazida pela primeira vez de uma forma confiável pelo Espírito Emmanuel, através dessa obra A Caminho da Luz. E ele está falando exatamente sobre o que nós acabamos conhecendo como os exilados de Capela, né? Espíritos mais atrasados do que a média do planeta, que foram exilados lá daquele planeta para a Terra, né? Com duplo objetivo. Primeiro, de não atrapalharem a evolução daquele planeta, porque eles eram mais atrasados do que a grande maioria, mas também com o objetivo de nos auxiliar aqui. Porque se eles eram atrasados para o planeta de lá, aqui eles eram bastante evoluídos. Então esses exilados de Capela, eles deram uma grande contribuição para a evolução da humanidade, né, principalmente analisando esse aspecto religioso, né, do conhecimento das realidades espirituais. E aí, continuando, Emmanuel diz: foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então aqueles milhões e milhões de espíritos que foram exilados deste planeta de Capela vieram reencarnar aqui na Terra e eles iriam se misturar aos povos da época, com esse objetivo de auxiliar a evolução desses povos. E aí Emmanuel conta isso também nesse parágrafo aqui, onde ele diz o seguinte:
aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram deste modo o grupo dos arianos, a civilização dos egípcios, o povo de Israel e as castas da Índia. Então eles deram origem, ou melhor, eles se misturaram a vários povos, deram uma grande contribuição de maneiras diferentes nesses diversos povos, de acordo com a característica deles, que também, apesar de serem não muito evoluídos, eles tinham características, era um grupo heterogêneo, eles se reuniam por afinidade, e aí eles vão se misturar a esses 4 grandes povos, que já existiam no planeta Terra, mas eles vão causar uma transformação muito grande nesses povos, que são os egípcios, os hindus, os arianos e os hebreus. Então nós vamos falar um pouco desses povos e falar também sobre os chineses, que já estavam aqui, já é uma civilização muito antiga, eles já estavam aqui quando esse pessoal de Capela veio. Quando nós pensamos nos egípcios, a primeira coisa que vem à mente, as primeiras coisas, são aquilo que ficou para nós de mais marcante, as pirâmides, a esfinge, os faraós, todo o mistério daqueles hieróglifos e todas aquelas escritas diferentes, que eles tinham, pictográficas em formas de imagens, e todo esse mistério envolvido em como eles conseguiram fazer todos esses prodígios, construir as pirâmides, uma construção daquele porte há milhares de anos atrás. E aí, esse livro A Caminho da Luz, ele nos mostra que isso só foi possível por conta desses exilados que se misturaram a esses povos. Foram eles que trouxeram esses conhecimentos, muito avançados para a época, muito avançados até para a nossa época de hoje. E aí Emmanuel vai falar lá no capítulo 4 da civilização egípcia, ele vai dizer o seguinte: dentre os espíritos degredados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eles eram os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. E significa o seguinte: daqueles exilados, eles eram os menos perturbados, eram os menos piores. E depois isso vai fazer total sentido depois, porque eles vão ser os primeiros a regressar de volta para a Capela. Então ele diz, os que possuíam menos débitos perante o tribunal da justiça divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências da sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos.
Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Então aqui ele diz exatamente isso, né? Os egípcios vieram, passaram uma temporada, deram a sua grande contribuição, deixaram uma pequeníssima parte, né, de todo o conhecimento que eles tinham. Muito do que eles deixaram ainda está encoberto em véus para ser descoberto no futuro, né, através dos mistérios da sua escrita, né, dos seus livros sagrados e tudo mais. Essa ainda está para ser descoberta. Eles vieram, deram a sua contribuição e, como tinham poucos débitos, foram os primeiros a regressar à Capela. Então, dos exilados de Capela, foram os primeiros regressantes para a Capela, né? Eles já voltaram, né? E os egípcios modernos, digamos assim, que estão aqui, aí já são os povos que vieram a morar naquela região, não guardam mais relação nenhuma com esses espíritos que vieram a essa época. Sobre esse avanço científico que eles tinham, né, conhecimentos profundos sobre ciência e espiritualidade, Emmanuel vai dizer em seguida: em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fato estes que, entre os gregos, eram motivo de festas inesquecíveis. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Então, esses egípcios, que eram esses espíritos exilados de Capela, grande conhecimento, sabiam que esse conhecimento estava muito à frente do que a humanidade que já estava aqui podia digerir, né, podia suportar. Então esse conhecimento foi guardado a 7 chaves e ele só era revelado a um pequeno grupo, né, que provava o seu valor, que provava que poderia receber aqueles conhecimentos. Então ficou ali fechado, né, entre os sacerdotes, entre os iniciados dos mistérios, né, do espírito desse povo, assim como aconteceu em diversos outros povos. É uma situação recorrente, né? Os segredos mais assim, digamos, avançados são guardados para um pequeno grupo, né? E as informações aos poucos vão sendo reveladas para o grande público. Então eles tinham
esse grande conhecimento, mas poderiam revelar para a maior parte da população só uma pequena parte dele. E aí ele vai dizer isso logo a seguinte. Ele diz sobre essa questão do politeísmo simbólico. Nos círculos esotéricos com S, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Então esses sacerdotes egípcios já sabiam que Deus era único. Mas ao mesmo tempo ele sabia que Deus governava o universo através dos seus ministros, através de espíritos superiores, do qual Jesus é um dos representantes. Então, apesar de ter esse conhecimento no Deus único, eles sabiam que o povo, ia aceitar melhor a ideia de vários deuses, assim como os próprios primitivos da pré-história. Então, esse era o ensinamento que eles passavam adiante. Ele diz aqui: desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas, agora esotéricas com X, das suas lições sublimadas. Em relação ao culto aos mortos, que é uma coisa assim muito clara na cultura egípcia desse tempo, Emmanuel vai dizer mais à frente: um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e frescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação, que na lembrança do pretérito criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar em um corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Então essa ideia de que homens e mulheres podem reencarnar em corpo de animais veio dessa sensação que eles mesmos tiveram ao saírem de Capela, habitando um planeta muito superior na órbita dessa estrela, provavelmente acostumados com corpos muito mais avançados do que tinham aqui no planeta Terra. Ao reencarnarem nos corpos primitivos que os seres humanos tinham aqui, eles se sentiam como reencarnando em verdadeiros animais. E aí essa impressão, essa intuição, essa ideia, ela foi consolidada com essa ideia da metempsicose, que a doutrina espírita depois veio dizer que o espírito ele não involui. Esse próprio exílio deles não foi uma involução, porque eles não perderam toda a bagagem cultural, conhecimento. Tanto que os egípcios, assim que fizeram o seu trabalho, voltaram de volta para a Capela, podendo de voltar às condições que eles estavam antes. Nunca é perdido. Então, por exemplo, nós, chegados na humanidade,
né? Não reencarnaremos em corpos de animais, seja uma vaca, um macaco, um cachorro, ou seja o que for. Né? Nós chegando na humanidade, nós estamos dentro da humanidade. O que pode acontecer é de nós irmos para humanidades mais inferiores em outros planetas, se isso acontecer conosco, assim como aconteceu com eles, né? Esse exílio, esse degredo. Os egípcios tinham também um profundo conhecimento das questões espirituais. Emmanuel vai falar isso logo a seguir. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram, para eles, problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de frescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles podem os egiptólogos modernos conhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo perispiritual, do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores à da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Em relação às pirâmides, Emmanuel nos diz: aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na terra atingia o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam, para os pósteros, um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa então ao sistema de capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento, e ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Em relação agora aos hindus, outro povo para onde os exilados de capela vão, né, se misturar, se reencarnar, Emmanuel começa dizendo: dos espíritos degredados no ambiente da terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis, como as de Abrão e Moisés. Então, quando nós analisamos na história das civilizações antigas, muitas vezes nós pensamos, os egípcios, 3.000 anos antes de Cristo,
Mas lá nas margens do Ganges, né, os hindus têm uma história muito mais antiga. Muito mais antiga. Eles já estavam por ali. E aí, num determinado momento, eles recebem esses exilados, né, no meio daquele povo que já estava ali. Então, eles são mais antigos ainda, já estavam ali organizados. E ele continua dizendo: as almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos, como as mais sagradas tradições de respeito. Então, quando nós olhamos para as grandes religiões hoje em dia, a mais antiga de todas, né, é o hinduísmo. O hinduísmo é das grandes religiões, é a mais antiga. E a origem dele se perde ao longo dos milênios, né? Os textos védicos, muito antigos, né, que por milhares de anos foram transmitidos de forma oral, né, num determinado momento, já surgido a escrita, passaram a ser registrados, tem uma origem muito mais antiga do que a própria escrita. Então, os hindus, eles inauguram o pensamento religioso organizado, né, no planeta Terra. E aí Emmanuel continua: era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes da sua nobre origem. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. Aqui convém uma observação. Os europeus todos vieram do povo hindu, né? Os arianos vieram desse povo. E aqui ele diz que eles floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua margem evolutiva. Lembrando que o livro foi escrito em 1939. Então foi início da Segunda Guerra Mundial, que foi travada onde? Na Europa. Basicamente ali, né, dentre os países da Europa, Itália, Alemanha, França, Inglaterra. Depois veio se juntar a essa guerra que virou mundial, né? Rússia, Japão, Estados Unidos. Mas a guerra mesmo começou na Europa. Então, no lançamento do livro, Emmanuel está falando justamente sobre isso, né? Esse povo que teve origem com os hindus, estava passando por esse momento aí muito tumultuado, o início da Segunda Grande Guerra. E aí mais à frente ele continua dizendo: da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova, e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento
de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziram de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Aqui o que ele diz é o seguinte: esses hindus originais primitivos, que se localizaram às margens do Ganges, num determinado momento, aqueles mais resignados, mais pacíficos, continuaram por lá. E os outros, que eram mais perturbados, né, que não se resignavam com essa perda que tiveram, né, que traziam em forma de intuição, não era uma memória clara, mas algo neles levava eles a crer que eles perderam o paraíso. Eles saíram de lá, eles passaram a vagar, então eles se dividiram, né? E esse grupo que passou a vagar vai dar origem lá na frente justamente aos arianos, né, que dá origem depois a todos os modernos países da Europa. Agora, esses que ficaram lá, né, ele continua falando sobre ele. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança, em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo, que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Mais à frente, Emmanuel nos fala sobre o sistema de castas, né, algo tão presente na cultura hindu, na Índia moderna até hoje. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas. Como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Quer dizer, o mesmo orgulho que eles tinham lá em Capela, que tornou impraticável a permanência deles lá, ao virem aqui para a Terra, eles deixaram-se dominar de novo por esse orgulho. Aí ele diz: em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original de sua raça primitiva, e o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem, e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho, e cuja evolução deveria representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da terra.
os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram, sob o dorso dos elefantes ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas expiações provatórias. Os que humilharam os infortunados, do alto de seus palácios resplandecentes, volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da terra tem mais conhecimento acerca da reencarnação do que o povo hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Então, quando nós vemos a Índia moderna, né, é um país que tem 400 milhões de miseráveis, né, passando fome, e ao mesmo tempo uma pequena parcela que vive numa riqueza que parece não ter fim. E lá o sistema de castas não permite nenhuma mobilidade social. Não existe essa de você nascer pobre, trabalhar e se dar bem na vida e chegar à alta sociedade. Lá você nasceu na casta tal, você morre naquela. É o seu destino para a vida como um todo. E aqui Emmanuel dizendo que os rajás, né, os ricos da Índia, os mais ricos, os mais afortunados, que não estão nem aí para os pobres que estão passando fome em volta dos seus palácios, ao desencarnarem, eles voltam justamente na casta daqueles que eles viraram as costas, né? Voltam como mendigos, todos cheios de feridas. Então é a lei da reencarnação, né? Eles precisam passar por essa experiência, e justamente esse povo que tem esse conhecimento da reencarnação, né, desde há milhares e milhares e milhares de anos. Em relação aos arianos, né, que saíram do povo hindu, Emmanuel vai dizer: se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Eram aqueles que saíram lá da margem do Ganges, estavam entre os hindus, saíram da margem do Ganges para procurar novas terras, né? Então, o povo hindu que deu origem à Índia ficou lá, e esses arianos deram origem depois aos diversos povos da Europa. E aí ele diz, conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos, que pela força das circunstâncias impunham uma disciplina de resignação e humildade.
não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não obstante, a humanidade localizar-lhes a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. Aqui a gente vê, do ponto de vista da história, quando a gente vai estudar a origem dos povos europeus, os primeiros registros históricos, eles têm essa idade, né? Mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus. Mas aqui Emmanuel está dizendo que eles já estavam por ali há uns 10.000 anos. Quer dizer, 6.000 anos de história, de acontecimento, foi perdido. Porque um dos grandes fenômenos que auxilia a cultura ser preservada é a religião, né? A fé. Né? Na ausência da escrita, de um sistema de escrita eficiente, é a fé que é transmitida de forma oral, coisa que eles não tinham. Né? E aqui ele vai dizer exatamente isso. É que, em virtude de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, único caminho daqueles tempos através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam, mas, revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema de Capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações de ordem divina. Então os espíritos que deram origem aos arianos, que mais à frente iriam formar os diversos povos europeus, eram os espíritos mais revoltados que foram exilados de Capela. Mas eles tinham uma grande vantagem, uma virtude, e Emmanuel vai dizer aqui: a misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samnitas, úmbrios, gauleses, citas, iberos, romanos, saxônios, germanos e eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. E aí mais à frente, Emmanuel vai falar sobre o racionalismo desse povo, que iria dar depois
campo fértil para o surgimento da ciência, né? Da ciência, do desenvolvimento da ciência na Europa, né? Lá à frente, que iria também ser um fator importante para também a chegada da doutrina espírita. E ele vai falar sobre isso, dizendo o seguinte: os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos da sua organização. O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, desta maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas pelo cultivo da razão puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento, em todas as épocas e períodos evolutivos. E aqui de novo Emmanuel fala sobre as advertências de Jesus para esse povo por conta da guerra, né, que estava sendo travada ali na região. A sua confraternização com os terrícolas primários, encontrados no seu caminho, constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os seus labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas ao alto, nos tempos que correm, às nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, com cujas famílias fraternizaram desde o princípio. Em seguida, Emmanuel fala sobre os hebreus. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se à conquista dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade a par de uma fé soberana e morredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Sobre a figura de Moisés, Emmanuel nos diz: as lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tanto às outras raças degredadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados num mundo que não os compreendia.
Sem procurarmos os seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do divino terrestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas na terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições do Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. E aí nós vemos também que a grande contribuição do povo hebreu foi a ideia do monoteísmo, que nunca abandonou, sempre, desde o início, esteve com os hebreus. E Emmanuel vai dizer isso no trecho logo em seguida. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas, é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus acreditavam no politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Então foi o primeiro povo onde a ideia do monoteísmo não ficou concentrado nos círculos dos iniciados, entre os sacerdotes. Foi pregado para todo o povo, e eles conservaram isso ao longo de todas as provações. Diferentemente dos egípcios e dos hindus, que sabiam da existência do Deus único, mas que para a população permitiam a ideia do politeísmo, dentre os hebreus a grande contribuição foi realmente o monoteísmo. E essa foi a base sob a qual Jesus viria a encarnar sobre a terra e dar início a toda a transformação que ele viria trazer. Sobre isso Emmanuel diz: somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dado a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, e os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta.
deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura, apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um, e, cumprindo as profecias dos seus próprios filhos, conduziu ao martírio da cruz o divino Cordeiro. Então os exilados de Capela reencarnaram na Terra ao longo de vários séculos, principalmente no meio desses 4 grandes povos, né, que deram origem a praticamente todos os habitantes da Terra, ou pelo menos grande maioria deles. Mas haviam outros povos, originários aqui do planeta mesmo, não foram os exilados de Capela, não tiveram, pelo menos, grande influência deles, que tiveram também uma grande contribuição no avanço da humanidade, tanto do ponto de vista intelectual quanto religioso. E um desses povos, que vale bastante a pena destacar, são os chineses. Os chineses já eram organizados há muitos milênios quando os espíritos vindos de Capela chegaram à Terra. É uma das civilizações mais antigas. E eles tiveram lá nos seus primórdios grandes emissários de Jesus que trouxeram as verdades espirituais ao longo dos séculos. Então, quando nós falamos de Fui ou Fuxi, né, um dos mais antigos que se tem notícia, que trouxeram verdades muito próximas a que o próprio Cristo viria a falar milênios depois. Ainda na China, espíritos como Lao Tse e Confúcio, né, que deram origem a grandes religiões tradicionais chinesas com muitos adeptos ainda hoje, também foram emissários de Jesus que trouxeram a revelação divina para esses povos há tanto tempo atrás. Então, analisando a história do planeta Terra, nós vamos perceber vários povos que surgiram, floresceram e desapareceram, alguns deixando muito poucos vestígios, alguns nós não temos nem notícias deles, né, e alguns deixaram através das suas construções ou dos seus textos sagrados alguma notícia da sua passagem pela Terra. Aqui mesmo na América, né, principalmente na América Central, nós temos os povos, os maias, incas e astecas, que tiveram um desenvolvimento muito mais avançado do que os outros povos que já habitavam a América. Então, de alguma maneira, eles tinham informações, eles tinham conhecimentos que permitiram eles terem assim um grande conhecimento a respeito, por exemplo, da astronomia. Eles conheciam detalhes da astronomia, conseguiam fazer previsões de eventos astronômicos que nenhum outro povo na América tinha capacidade de fazer a essa época. E deixaram diversas construções também, como, por exemplo, as pirâmides, né? O equivalente lá dos egípcios, as pirâmides dos maias, incas, astecas, diversas construções na América Central que existem até hoje. E aí, avançando um pouco mais no tempo, na história,
agora já influenciado pelos próprios arianos, que tiveram a sua origem lá atrás, no meio dos hindus, nós vamos ver os gregos e a sua grande contribuição em diversos aspectos da cultura, na filosofia, na política, nas artes. E os gregos hoje, olhando em retrospectiva a sua contribuição, os gregos praticamente moldaram o mundo ocidente, o mundo ocidental, né? Muito do nosso modo de vida do Ocidente, da organização social, política e econômica, se deve lá atrás aos gregos, né? Então nós temos lá grandes emissários também de Jesus, como Sócrates, que foi um espírito de alta envergadura espiritual, né? Sócrates, os seus discípulos que vieram depois dele, que deram, né, divulgaram os seus ensinamentos, como Platão e depois, discípulo de Platão, Aristóteles, e vários outros filósofos, pensadores, matemáticos gregos das mais diversas ramos do conhecimento, que causaram uma profunda transformação, né, na sociedade da época, transformação essa que nós sentimos até hoje. E ali próximo aos gregos, né, também sendo influenciado por eles e influenciando também, nós temos os romanos, que também fazem parte desse tronco, né, dos povos arianos, e os romanos principalmente através da política, né, do Império Romano, que cresceu a proporções, eu diria, inéditas no mundo. Os romanos criaram esse império que também modificou completamente a face do mundo. Transformou grande parte do planeta. O Império Romano, num determinado momento, chegou a dominar, salvo engano, quase metade do planeta conhecido. Pelo menos dos povos mais civilizados, digamos assim. E os romanos também, né, deixaram um legado que ainda é muito forte para todo o Ocidente nos dias de hoje. Não só também na filosofia, na política, no direito, como na engenharia, em diversos, em campos da saúde, da medicina, em diversos ramos do conhecimento, os romanos tiveram também uma contribuição muito grande. E, por outro lado, o Império Romano também cometeu as piores atrocidades, né? Mais à frente, à medida que ele foi dominando o mundo e que foi cada vez mais ficando sedento de poder, de conquistas, de sangue e de glória, espalhou miséria e morte pela face do mundo também. Então transformou tanto para o bem quanto para o mal. E aí nós vamos ver no próprio livro A Caminho da Luz que em todos esses povos, desde os mais antigos até os dias atuais, Jesus está no comando de toda a evolução do planeta, de todos os povos em todas as épocas. Então, A Caminho da Luz, numa parte que fala sobre a gênese das crenças religiosas, Emmanuel vai dizer o seguinte: a gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no coração augusto e misericordioso de Jesus. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. E mais um pouco, em relação à unidade das religiões, Emmanuel nos diz: a verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo.
E aí, mais à frente um pouco, em relação a essas revelações gradativas que foram feitas, enviadas através de diversos emissários, Emmanuel nos fala: ante a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades, na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. E aí, nesse momento do Império Romano, que o Império Romano já conquistava, inclusive ali, a região da Judéia, da Palestina, onde Jesus iria reencarnar, o Emmanuel nos fala sobre a preparação para esse momento, para o início do cristianismo. E ele diz o seguinte: as lições da Palestina foram, deste modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram, nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados, a personalidade do Senhor. Mas temos que convir que Jesus foi inconfundível. À luz significativa da história, observamos muitas vezes, nos seus auxiliares ou instrumentos humanos, as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas das trevas, prejudicando a harmonia geral. Então Jesus estava por trás, comandando todos esses movimentos de evolução, mas já estava marcado na época e no espaço de que ele viria dar o exemplo em carne e osso, reencarnar sobre a Terra e dar o exemplo daqueles seus ensinamentos. Então eis que Jesus nasce no planeta Terra, na manjedoura, no meio de animais, em casas simples, filhos de pessoas simples, um carpinteiro, uma dona de casa, pessoas simples, humildes, porém de um avanço espiritual muito grande, mas simples, olhando-se com os olhos físicos. Jesus nasce e vem trazer a maior revolução religiosa e espiritual que o planeta Terra veria em toda a sua história. Ele vem ele mesmo agora trazer esses ensinamentos, e não só ensinar ele mesmo o seu evangelho, mas exemplificar no dia a dia, com a sua vida prática. E aí Emmanuel nos fala sobre isso, em como Cristo foi inconfundível, superior a todos os espíritos que já estiveram no planeta Terra. Ele diz: Jesus assinala a sua passagem pela Terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades,
no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com estes elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Então Jesus nasce no meio do povo hebreu, um povo que trazia a grande contribuição do monoteísmo, que era conhecido por todos, os hebreus, os judeus, e ele pega esse Deus único, que na visão daquele povo era um Deus muitas vezes parcial, um Deus cruel e vingativo, e ele reformula esse Deus, mostrando que o nosso Pai Celestial é um Deus de bondade, de amor, que só quer o bem das suas criaturas. Claro, essa história nós já conhecemos, né? Jesus teve somente 3 anos de vida pública, pregando, por aquela região, juntou 12 apóstolos inicialmente, que faziam parte desse grupo mais próximo, apóstolos que teriam um papel muito importante, num momento posterior. E quando as pregações de Jesus, os seus ensinamentos, batiam de frente com os interesses dos poderosos da época, os fariseus, os doutores da lei, cada vez mais esse embate foi prejudicando a manutenção do poder desses homens poderosos. E a história nós já conhecemos, né? No final, ele foi preso, torturado, levado à cruz, e no final desencarnou desta maneira, pregado na cruz, morreu o seu corpo físico e o seu espírito se libertou para voltar para o plano espiritual. E aí continua o seu trabalho, de novo no plano espiritual, agora com os seus apóstolos, para dar prosseguimento, para levar a mensagem do cristianismo para mais longe. E aí nós temos a figura essencial de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, Saulo, que foi inicialmente perseguidor dos cristãos, se converte e vira um dos maiores divulgadores do cristianismo, ao lado de Pedro, ao lado de outros apóstolos, cada um viajando para regiões próximas. E o cristianismo começou a ser divulgado assim, através de poucas pessoas que foram divulgando, através dos meios de comunicação escassos e simples que se tinha à época, basicamente através de meio oral. E essa mensagem foi sendo expandida, foi sendo levada cada vez mais para longe. Só que teria um fator na história da humanidade que seria decisivo para o crescimento e a consolidação do Espiritismo, que foi justamente a ascensão do Império Romano. Os romanos, que na época de Jesus, que Jesus ainda estava entre nós, os romanos que lavaram as mãos, de acordo com aquela conhecida passagem de Pilatos, lavaram as mãos, não quiseram condenar Jesus, mas também não impediram que ele fosse condenado pelos fariseus. Os romanos que a princípio lavaram as mãos, não falaram nada, fizeram vistas grossas, num determinado momento começam a perseguir os cristãos, à medida que o cristianismo cresce e que isso começa a impactar ou bater de frente com os interesses dos romanos.
cristãos primitivos, muitos deles perseguidos, torturados, mortos, sendo levados para o Coliseu, né, para servir de divertimento, para sua morte servir de divertimento para os romanos, perseguiu esses cristãos primitivos, inclusive os apóstolos, Paulo, né, um dos mais perseguidos. E à medida que o Império Romano cresce e que o seu poder cresce, num momento assim totalmente imprevisto para nós encarnados, né, para os homens no corpo físico, mas com certeza planejado na espiritualidade. Num determinado momento, o Império Romano dá uma reviravolta e não só deixa de perseguir os cristãos, como adota o cristianismo como religião oficial. E de uma hora para outra, o que era proibido passou a ser obrigatório. E o politeísmo dos romanos, com seus milhares de deuses, passou a ser ilegal. Claro que, olhando isso hoje, né, nós percebemos claramente que isso foi utilizado pelos romanos como mais uma ferramenta de manipulação, de controle, né, confirmando daquele famoso ditado: se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Então, perceberam num determinado momento que melhor do que combater o cristianismo era adotá-lo. E assim o cristianismo teve um grande impulsionador através do Império Romano. Claro que isso foi previsto na espiritualidade, foi planejado, era a única maneira de fazer com que o cristianismo chegasse a grande parte do mundo. Ele não teria a expressão que tem hoje se fosse divulgado simplesmente por meia dúzia de pessoas, apóstolos. Ele iria morrer, né, rapidamente, não ia durar 2000 anos e chegar a bilhões e bilhões de criaturas essa mensagem. E aí, analisando a história, nós vemos que, apesar do Império Romano ter feito muito mal ao planeta, ele também teve essa grande vantagem, prestou esse serviço de divulgar o cristianismo. O Império Romano cresceu, expandiu os seus domínios, desvirtuou-se do que foi previsto inicialmente, né? Corrompeu-se e aí, num determinado momento, entra em declínio e finalmente cai. O Império Romano, a ascensão e sua queda ao longo de alguns séculos. Acontece que esses séculos já foram suficientes para levar o cristianismo para praticamente metade do mundo. E foi essencial para que ele chegasse a nós, né, agora, no século XX, no século XXI. E aí nós vemos a humanidade, uns séculos depois de Jesus, entrar na Idade Média, um período de 1000 anos, que foi um grande retrocesso, que diversas conquistas, né, claridades que iluminaram as mentes, grandes pensadores, filósofos, grandes emissários que trouxeram um grande avanço. Esse avanço praticamente ele foi deixado de lado e esquecido durante quase 1000 anos, mais de 1000 anos, eu diria, do século XV até o século V até o século XV, nesse período que ficou chamado como a Idade Média, né, que vai justamente da queda do Império Romano, né, até o período da Idade Moderna, que vem lá no século XV com a Renascença. E aí, durante esse período, a Igreja Católica, que foi a instituição responsável por levar o cristianismo, né, a instituição humana construída sobre esses ensinamentos de Jesus, obviamente também, assim como o próprio Império Romano, cresceu, alargou os seus domínios, ganhou em poder, em influência e corrompeu-se também. A Igreja Católica foi capaz dos piores abusos ao longo dos séculos, chegando, né, nas épocas mais obscuras e tristes
da Idade Média ao limite que era inimaginável no início do cristianismo, da Inquisição, onde se matava e se torturava, se levava pessoas à fogueira, né, pelos motivos mais torpes, muitas vezes penas totalmente equivocadas, né, justamente para manter o seu poder, e abusou desse poder para espalhar a morte e o terror sobre a face da terra, em nome de Deus, esse Deus que foi trazido justamente por Jesus e que foi completamente deturpado pela igreja. Avançando na história e entrando agora na era moderna, nós vamos ver surgir diversos movimentos que viriam a transformar de novo o planeta, né, a resgatar as claridades espirituais que já existiam antes da Idade Média. E um desses primeiros momentos foi a Renascença, né, ou o Renascimento, que trouxe uma profunda transformação, tanto o início de uma revolução científica, transformações nas artes, nos costumes, na política, na organização social. E junto com a Renascença veio o período também das grandes navegações, onde houve um esforço por se descobrir novas terras, um esforço por conquista, né? Claro, motivado sim pelo dinheiro, mas que seria importante no papel que cada povo teria que cumprir no futuro. Então nós vemos Colombo, por exemplo, descobrindo, entre aspas, né, aí as Américas. Aqui no nosso caso do Brasil, Pedro Álvares Cabral saindo lá de Portugal e chegando até o Brasil, e aí nós vemos as Américas sendo divididas, colonizadas entre basicamente os países europeus, né, a maior parte entre os espanhóis, os portugueses, os ingleses, algumas partes com os holandeses, franceses, e a América toda, América do Norte, Central e América do Sul, que já tinham povos nativos vivendo aqui há muitos milênios, receberam esses europeus, que tiveram origem nos antigos povos arianos, que praticamente dizimaram essas populações nativas, roubaram todas as suas riquezas, na maior parte dos casos, né, saquearam indiscriminadamente, mataram, torturaram, escravizaram diversos povos, mas ao mesmo tempo trouxeram uma nova era de desenvolvimento para a América, que até então tinha ficado isolado dessa outra parte do mundo. Esse contato só foi possível depois desse período das grandes navegações. E tudo isso num grande movimento coordenado por Jesus. De levar o cristianismo, de levar as verdades espirituais, de levar o conhecimento da questão do espírito, do porquê da vida, do sofrimento a todo o planeta. Já não era mais momento para que nenhum habitante do planeta tivesse totalmente ignorante em relação às questões espirituais. E aí nós vamos ver, né, até também impulsionado pelo Renascimento e pelos abusos da Igreja Católica, nós vamos ver o movimento de reforma protestante, que também foi um momento de grande embate dentro da Igreja. A Igreja se dividiu, né, em duas, e isso deu origem a guerras religiosas em diversos países, mais guerras sendo travadas em nome de Deus, mais sangue, mais morte e mais sofrimento, né? E a evolução humana sobre a Terra continua, né? Passam-se mais alguns anos, né, alguns séculos, e nós vemos, influenciado também pela Renascença, o grande movimento do Iluminismo, que vem dar um impulso ainda maior, né, às ciências,
a revolução social que cria os movimentos de independência dos mais diversos países da Europa. E aí nós vamos ver a Revolução Francesa, a Revolução Americana, né, a independência de diversos países, criando um mundo numa configuração mais parecida com o mundo que nós conhecemos hoje. Então os povos antigos começaram a se acomodar nos países conforme nós os conhecemos hoje. Os países da Europa, os países da América, os países da Ásia que já estavam um pouco mais consolidados, mas que tiveram algumas transformações também nesse período. E aí o iluminismo e todo esse avanço científico que aconteceu, principalmente no século XVIII e início do século XIX, também já era uma preparação para uma outra grande transformação que havia sido profetizada já há milênios, que havia sido confirmada pelo próprio Jesus quando ele disse que iria enviar um Consolador para que ficasse conosco até o final dos tempos. E hoje nós sabemos que ele estava falando sobre o Espiritismo e de todo o conhecimento espiritual que iria ser trazido, né, nesse momento, já no século XIX, conforme nós já estudamos, né, desde o primeiro estudo desse curso, no século XIX, através da figura de Allan Kardec, que foi o codificador, mais um desses missionários que serviram a Cristo ao longo dos séculos. O Espiritismo vem para esclarecer todos os equívocos, todos os enganos, né, do cristianismo, né, levados pela Igreja, e restaurar o cristianismo à sua expressão mais simples, a sua expressão mais pura, o cristianismo redivivo. E aí o Espiritismo também traz essa revolução científica que no século XIX também transformou o aspecto científico do planeta como um todo, partindo da Europa e chegando às Américas, influenciando também o Oriente. E aí nós vamos ver o mundo chegar no século XX, né? Justamente o século onde Emmanuel escreve esse livro, A Caminho da Luz. É um livro que eu tive a oportunidade de ler alguns poucos trechos nesse estudo, mas é um livro que vale muito a pena ler, porque ele não é somente uma aula de história à luz do Espiritismo, mas ele nos mostra como Jesus esteve no comando de todas essas mudanças durante todos esses milênios. E aí, para encerrar esse estudo, eu quero ler um trecho final, né, do livro A Caminho da Luz, que eu sugiro que, para todos que querem conhecer mais sobre a evolução do pensamento religioso, a evolução do planeta como um todo, ler esse livro, que é muito interessante, vale muito a pena. Então Emmanuel vai falar sobre o futuro do Evangelho de Jesus, lá no finalzinho do livro. E ele diz o seguinte, lembrando sempre que esse livro foi escrito, ele foi editado, pelo menos, em 1939, início da Segunda Guerra Mundial. E ele começa dizendo, justamente fazendo referência a esse momento. Emmanuel diz: vive-se agora, na Terra, um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. E aí ele continua dizendo: sim, porque depois da treva
surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Aqui ele está falando do planeta Terra sendo promovido a planeta de regeneração. Agora não mais provas e expiação. Assim como aconteceu com Capela lá há milhares de anos atrás, que milhões de espíritos foram degradados para cá, agora é o momento disso acontecer com o planeta Terra. Esse processo já está acontecendo, provavelmente desde o final do século XIX, avançou durante o século XX e prossegue durante o século XXI, porque mudanças desse porte não são feitas assim ao longo de 4, 5 anos. Eles tomam alguns séculos, mudanças desse tipo. Então o Emmanuel está se referindo a justamente esse momento que a Terra está vivendo, exatamente na mesma posição que este planeta que orbitava a Capela passava. E aí ele diz: o homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Eu, Leonardo, deixo aqui um grande e fraterno abraço a você que está me ouvindo e desejo que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre.